Vampiro. Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast do Agora Jung. E hoje é um momento especial, porque a gente trouxe o nosso mestre Valdemar Magaldi e a nossa mestra Bárbara Peçanha, né, o criador do IGEP, a professora do IGEP, para falar de um tema, eu acho que assim, fundamental para o que a gente está vivendo hoje. Não sei nem se é para hoje, é para o fundamental porque a humanidade vive a vida inteira. Porque assim, o dinheiro, né, quando a gente fala da história do dinheiro, do valor do dinheiro, isso é antigo, gente. Essa história, ó, é de milhares de anos. Porque, assim, o dinheiro em si, né, a criação dele, ele foi necessária. Se você pensar, o dinheiro foi uma revolução tecnológica, né? Você, quando estava lá no início, começou a plantar, né? O homem começou a sentar, a plantar, a criar animais. Ele precisava trocar produtos. Você não ia carregar um gado inteiro de um lado para o outro para fazer negociação. Então, assim, a criação da ideia, né, de algo monetário era necessária, era uma questão evolutiva do processo de comercialização, de troca de bens. Enfim, é um recurso, né? É um recurso, é uma tecnologia. Só a questão não é essa, né? Então a questão é o valor que a gente dá. E quando eu comecei a estudar sobre a psicologia do dinheiro, assim, eu fui ler umas autoras, elas falaram assim, ó, a característica principal daquilo que foi criado como dinheiro podia ser conchas, moedas, pedras de calcário. é, a humanidade usou muitas coisas, né? Até o cunho da moeda realmente acontecer, que foi lá por volta do sétimo século antes de Cristo, que foi realmente os lídios, depois os romanos, né? Atena, a cidade de Atena na Grécia, que começaram a cunhar moedas, né? Misturas, ligas de prata com ouro, com cara do rei, com cara do imperador. E aí você começou a vincular isso muito com o Estado, né? A fazer a criação de estados também. Então, o dinheiro tem uma função estatal, inclusive, de poder, né? E aí você tem. Qual a característica principal para que o dinheiro fosse dinheiro naquela época e até hoje? A característica principal era a raridade, a durabilidade e o desejo de posse. Então, ele tinha que ter essas três características para que ele fosse um possível dinheiro, né, na construção da nossa ideia simbólica do valor do dinheiro. E o dinheiro é um símbolo, gente, ele é um símbolo. E ele foi progredindo, ele foi de moeda, né, esses produtos, as pedras, a moedas, a papel. A China era extremamente revolucionária porque ela já na Idade Média tinha sistema bancário, sistema de papel. Depois que a Europa que foi, né, viu que a China fazia isso, falou, gente, olha, essa galera é inteligente, eles têm um sistema diferente. Começou a ideia de criação de bancos, de estruturas estatais, bancárias. Então, foi tendo todo um processo evolutivo. E o que que a gente tem hoje? A virtualização do dinheiro. O dinheiro não é mais papel, né? Agora ele é virtual, ele é transacional. Ou seja, ele é um símbolo. Ele é uma ideia, só que ele é uma ideia chancelada para uma sociedade. Ele tem valor porque a gente acredita nele. Quem dá o valor para o dinheiro somos nós. É um construto social. Então, diante desse processo histórico que eu estou apresentando para vocês, a gente também pode pensar em tudo que está relacionado a isso, ou seja, acumulação de bens, acumulação de patrimônio, acumulação de poder. E aí, quando eu começo a falar isso, todo mundo que é junguiano já começou a gritar vários complexos, né? Os complexos já começaram a gritar aí, porque você não pode atribuir só ao dinheiro o único complexo. Eu acho que ele atravessa a gente de diferentes maneiras, já que ele dá, né, status, poder, troca. Enfim, agora eu vou passar para o Val para ele trazer a ideia e evoluir a ideia que eu já, a bola que eu levantei para ele. Obrigada, Val. Obrigado eu. Legal poder contribuir com a Miquela, com a Bárbara e ver, né, o IGEP gerando frutos. Interessante que a primeira forma de escambo, de moeda de troca, porque antes era escambo, e você acabou deixando passar, era o sal, pela Esqueci do sal. raridade e pela importância dele. Daí vem o termo salário, né? Então se dava para os soldados romanos um saco de sal, e com o sal ele fazia outras trocas. E a palavra soldado vem de solda mesmo, né? Porque tirava os homens do campo e aí tinha que dar o sal, o salário, o soldo, né? Para ele poder compensar a falta
que ele fazia no campo, né? E aí começa toda essa troca através de instrumentos. Mas sim, o dinheiro é um complexo, eu chamo de complexo do dinheiro. Como todo complexo, ele não é bom nem ruim, ele é necessário. O problema é que quando você deixa de fazer uso saudável do complexo e passa a ser tomado pelo complexo. Complexo da miséria, da falta do dinheiro ou da necessidade de ter muito e muito dinheiro, que nunca é suficiente, de perder dinheiro, de te roubarem dinheiro e assim vai, né? Então vira um grande complexo, porque no fundo o dinheiro é energia, é uma energia que movimenta a vida hoje em dia, né? É impossível a gente viver sem essa referência monetária. E cada vez mais ele está sendo hoje na forma de papel. Eu mesmo não peço, não pego papel, dinheiro e nem moeda há muito tempo. Nem carteira eu ando, eu tenho um celular e aí, né, virou um dinheiro totalmente digital, mas continua sendo dinheiro, né? São números que você tem lá e que te dá sentimento de conforto ou desconforto. O problema é que o dinheiro foi ganhando uma primazia tão grande, uma importância tão exagerada na vida humana que ele acabou virando o grande instrumento para lidar com as outras duas tentações. Eu sempre brinco dizendo, né, que a gente é tomado por três tentações e por duas fantasias. As duas fantasias é desde os primórdios da humanidade, que é não envelhecer e não morrer, ou seja, ter vida eterna e imortalidade. Highlander, que eu não sei se isso é tão legal, mas ok, né? Desde a epopeia de Gilgamesh a gente tem isso. Mas os três desejos absolutamente humanos, e é impossível você se livrar deles, e foram as três tentações de Cristo, é o prazer que o corpo, que a carne te dá, oral, sexual, prazer como um todo, que é sensual, sensorial, né? Depois você tem a fama, o prestígio, ter muitos seguidores, ter, né? Ser uma pessoa VIP, conhecida, famosa, influente e por fim, a riqueza, porque a riqueza te dá poder, muito poder. E hoje o dinheiro acabou assumindo as duas outras os outros dois desejos, né? Porque com dinheiro você tem a possibilidade de contratar prazeres, né? Não amor, mas prazeres, e com dinheiro você tem condições também de contratar prestígio, né? Pagando um monte de influencers para que você se torne uma pessoa, né? É conhecida. Então, o dinheiro virou um instrumento de poder e de manipulação e, e, e que é muito difícil a gente ter a possibilidade de ver um indivíduo quando recebe uma oferta, né? Que nem agora a gente está vendo aí nessa história do Banco Master, né? Um, um senador recebendo uma mesadinha de 500 mil reais por mês, né? Meio milhão por mês. É muito difícil o cara ficar íntegro diante de uma oferta dessa, né? 500 mil reais por mês de mesada, aí, junto com um cartão, né? Assim, então, o dinheiro virou um negócio muito complicado, mas ele é necessário. A única coisa que eu acho que poderia se resolver era criar mecanismos para impedir tanto o excesso quanto a falta do dinheiro. Se a Uhum. gente criasse mecanismos, né, onde você estabelece um limite de ganho e um limite de posse de dinheiro, né, máximo e mínimo, talvez a gente conseguiria uma sociedade mais igualitária e que diminuiria esse, esse aspecto todo, né, de corrupção, de roubo, de né, ganância e tudo mais, né? Porque qual é a lógica de um Elon Musk querer chegar a ter 1 trilhão
de dólares na mão dele, né? Um trilhão Complicado. de dólares é 5 trilhões de reais, né? Mais ou menos. É insano. Economia de Qual é dois assim, Uau! países juntas, assim, né? né? E o que faz, né? Será que isso deixa ele mais feliz, É. mais contente, né? E como é que é um cara que tem 1 trilhão de dólares na mão, vendo, né, uma quantidade enorme ainda da população mundial passando fome, sem, né, política sanitária, né, sem cuidados, mínimos de segurança e saúde? Qual é a lógica disso, Eu né? fico pensando, porque assim, você fala várias coisas. Gente, o Val tem esse livro, Dinheiro, Saúde e Sagrado, que ele fala também sobre essas relações, além de outras questões, né, que tem a questão religiosa no meio, né, de religiosidade e espiritualidade, que são coisas diferentes. Mas assim, você fala várias coisas interessantes, mas tem uma frase muito impactante que as pessoas compram coisas que não precisam com dinheiro que não possuem para impressionar pessoas que elas não conhecem, né? E E a ques- fingir que são o que não são. Exatamente. E assim, a questão que a gente está falando aqui é a relação disfuncional, né, com os nossos recursos, porque é lógico que tem a questão de sobrevivência que vira uma questão, né, até reptiliana, né, de tipo assim, pô, não tenho o que comer, não tem nada na geladeira. Isso aí gera uma angústia real. A gente está falando de angústias geradas por processos, né, que pegam o dinheiro como valor simbólico e transformam ele numa outra coisa, para além disso. Uhum. E aí eu queria que você explicasse um pouco isso, assim, essa relação dessa transformação do símbolo, né, desse lugar da materialidade para esse lugar que é isso. O Elon Musk quer ter 1 trilhão. Para quê? Por quê, né? Como é que a gente entra nesse lugar aí dentro da psicologia Então, analítica? é difícil, né, Bárbara, para explicar isso de uma forma generalizada, mas como Jung sempre nos ensina a questão da que a gente tem que pensar em opostos, né? Um indivíduo que tem muita riqueza monetária, material, ele deve ter muita pobreza espiritual, né? E por trás disso, né? Como o dinheiro lhe confere muito poder, imagine o complexo de inferioridade que não está lá na sombra desse indivíduo, né? A fraqueza dele, né? Então o dinheiro vira um instrumento né? De empoderamento mesmo, né? E como a gente sabe, se tem poder, não tem amor, né? O que tem é posse, né? Porque o poder é posse, o amor é libertação, né? Então nós temos aqui sempre que pensar nos opostos. O problema é que a questão monetária ela ficou tão exacerbada que é difícil desatrelar. É isso mesmo, né? Esse livro que você mostrou aí, eu fiz ele há 22 anos atrás, foi meu doutorado. Eu seguia a ascensão da Igreja Universal do Reino de Deus. Lá eu falo, olha, os templos religiosos estão virando teatro a serviço do mercado. Tudo é mercado. Tudo está voltado para o mercado. As pessoas estão preocupadas com o mercado. E o mercado tem o objetivo de quê? De lucro. Lucro para quê? Para manter cada vez mais, porque o capitalismo ele depende disso, da desigualdade, né? Uma minoria detendo capital e uma maioria produzindo riqueza para essa minoria, né? Então você tem aquela divisão que eu falo no meu livro, né? Onde você tem um grupo gigante de pessoas, 98% das pessoas vivendo numa roda que eu chamo de consumo, dívida e trabalho, porque o indivíduo é obrigado a consumir para se sentir minimamente pertencente, se endivida, porque ele está comprando com dinheiro que ainda não tem, como você trouxe aqui a ideia, e aí tem que trabalhar para poder pagar a dívida, porque a pior coisa que tem é ficar negativado, né? E uma minoria que está lá no poder, no lucro e no acúmulo, cada vez mais. O carinha que está lá na grande roda, os 98% da população,
sonha em um dia ir para aquela pequena roda, os 2% que detém os 98% da riqueza mundial. Olha a maluquice da coisa, né? Então é tudo muito doido isso, né? E então a igreja, a religião virou um instrumento monetário. E a saúde é a mesma coisa. Né? Naquela época, há 20 e poucos anos atrás, já deixava claro que existia uma medicina da sociedade de consumo, né? E cada vez mais isso, né? E você vê coisas mirabolantes. Hoje, aliás, ontem, atendendo um médico, inclusive um cirurgião plástico, trabalha com estética, um indivíduo bem consciencioso, já de quase 60 anos de idade, estava ele é professor em residência médica, e ele disse que a conversa dos garotos que estão se formando em medicina é: quem não se garante no Instagram tem que fazer residência. Porque se você se garante no Instagram, para que você vai fazer residência? Porque no Instagram você vai se vender como um produto. Para quê? Para poder arrecadar muito dinheiro. Então, é um negócio complicado esse, né? Ou seja, É loucura. é, como lidar com isso, né? Tem aquela história lá, né? Ou seja, o dinheiro é da materialidade, né? É, e a dimensão espiritual, onde fica? Onde que fica? Né? O que eu estou chamando de espiritual é a conexão consigo mesmo, a conexão com o inconsciente que a gente fala. Não fica, né? Não E, e- fica. Eu fiquei e- pensando muito, sabe, quando essa conversa vai me levando para um lugar assim de suficiência e não suficiência, né? Cara, quando que você diz que chega, tá suficiente, tá bom, o que eu construí na minha vida tá bom, já tá bom para mim, eu consigo dizer que esse lugar é suficiente. Só que aí quando você olha para a grama do vizinho, noxa, a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, né? Você quer ter alguma coisa a mais, você tem uma coisa de se comparar, a gente olha muito pro lado de fora, né? Né? É uma sociedade muito extrovertida, né? Vai muito pro lado de fora, muito pro lado de fora. E aí, acho que tem muito a ver isso que você está falando, né, Val? Essa desconexão consigo mesmo, com essa espiritualidade, né? Seja como a pessoa acreditar ou com ela mesma, né? A gente se voltar para a gente e questionar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Isso faz sentido? Eu preciso de ter 3 motos na garagem? é, Eu preciso de mas 3 carros para dizer que eu tenho 3 carros. Eu preciso disso, gente. É assim, então, parece mas que não pensa, né? Mas acontece que, como tem um autor importantíssimo, e eu sempre, quando lembro dele, fico ressentido, porque ele era contemporâneo do Jung, e o Jung não leu esse autor, e eu acho que ele também não leu o Jung, que é o Max Weber. E um dos livros mais importantes do Max Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ou seja, o capitalismo é isso, né? Então, a ética protestante foi atrelada ao capitalismo e por isso que, por exemplo, o cristianismo católico perdeu espaço quando tinha a teologia da libertação, que falava de uma inclusão e que estava alinhada com as ideias de Paulo Freire na educação do oprimido, né, para fazer com que o oprimido não sonhe um dia se tornar opressor, porque senão não muda nada, vai continuar sempre o mesmo jogo, né? É, foi tolhida, porque isso não convinha ao capitalismo. O que se busca no capitalismo é isso, é sucesso material. E aí atrelou-se ao sucesso material a predestinação, a bem-aventurança. Então, quando você enriquece, isso é sinal das obras divinas sobre a sua vida. Significa que você é predestinado, você é uma pessoa abençoada. Por isso que esses pastores vêm com um relógio de R$ 1 milhão, né? De R$ 800 mil, canetas, carros, sapatos, roupas, jatos. Eles precisam mostrar isso, porque virou a teologia da prosperidade, né? Tudo está ligado à ética capitalista, né? Então, assim, tanto a saúde quanto o sagrado, que é o que eu trabalhei nesse livro há 20 anos atrás, estão completamente rendidos à dimensão monetária, né? Ao dinheiro. E ter dinheiro, então, é mais do que eu ter a casa mais bonita ou o carro melhor.
é ter a certeza de que eu vou ser salvo, eu tô, né? Eu sou superior, eu Sou um tenho, né? escolhido, né? É isso. Eu sou escolhido, eu sou predestinado. Olha que doido isso, né? Então, aí a coisa bagunçou muito, porque isso ficou no imaginário das pessoas, né? Infelizmente, a massa valoriza o rico. Não importa se o rico é bandido ou não, ele é rico. E se ele é rico, ele tem valor. Mas ele atingiu esse dinheiro roubando. Não, não, mas ele é rico, ele tem valor. E aí não tem mais nenhuma lógica, né? Nenhuma lógica a dimensão ética. O que importa é o valor. Eu lembro, na época que eu estava fazendo esse doutorado, que deu origem ao livro, um coaching que na época estava bombando, né? Agora as mentorias, mesma coisa, tal. E esse coaching foi no Jô Soares. E aí ele dizia que uma das estratégias para ele não se sentir inferior e ter segurança diante de qualquer público era ter, no mínimo, US$ 1.000 no bolso. Porque se ele tivesse US$ 1.000 no bolso, ele fazia esse jogo mental falando: ninguém aqui tem US$ 1.000 no bolso, eu tenho, então eu sou melhor e maior e mais forte que todo mundo. E o Jô Soares fala: e você tem? Ele foi lá, pum, pôs e mostrou. Então é um negócio absurdo, né? Olha só, o dinheiro virou um talismã. Quase um bicho de Virou, estimação. então, mais, né? Porque o talismã é um objeto de poder Sim, mágico, né? sim. Não, e como isso, né, afeta a nossa saúde mental e a gente associa o dinheiro à busca de significado, como se é isso, eu sou abençoado, eu sou escolhido, eu sou, né, um privilegiado porque eu mereço, né, eu tenho alguma coisa especial. E aí a gente vê o lado sombrio disso de pessoas que se é, tiram dessa possibilidade como por conta desse lugar de eu não posso ocupar esse lugar também. São pessoas que teriam grandes possibilidades de prosperar, de ganhar dinheiro, mas elas se colocam como não merecedoras, né? E não prosperam e não conseguem ter uma relação saudável com o dinheiro nesse lugar, né? É. E a coisa mais paradoxal que eu sempre achei interessante é que se você vê a vida de Cristo, ele era o cara que abriu mão, né? E todos os discípulos dele, inclusive aquele que era rico, também abriu mão da riqueza para segui-lo. E hoje, os segmentos cristãos, não importa se protestante, evangélico, católico, tudo muito suntuoso e rico. Olha a riqueza que essas igrejas evangélicas têm. Edir Macedo é o quarto ou quinto homem mais rico do Brasil, hoje está na Forbes, né? Olha a riqueza do Vaticano, né? Olha a riqueza, né? Né? O mais paradoxal ainda, né? São Francisco, que depois vem e reedita todo esse voto de pobreza, né? Esse voto de entrega. Ele, ao invés de pedir dinheiro, ele pedia pedra para construir uma igreja para os leprosos fora da cidade murada. Hoje, os franciscanos são muito ricos, né? Então, tudo acabou entrando na ética do capitalismo, não só os protestantes. É tudo muito suntuoso, né? O que está por trás disso? E a pergunta é: precisa disso, né? Difícil, né? É difícil. E a gente vê as pessoas sofridas com burnout, atravessadas, ou seja, não está ninguém bem. Você não vê, as pessoas não estão bem. Então, assim, em algum momento, né, esse capitalismo tem que ser questionado, uma nova ordem precisa ser, né, refeita, uma nova revolução, novas tecnologias e novas ideias. Mas, assim, para isso acontecer,
A gente precisa voltar, eu acho que é fundamental, a ética, o que que a gente valora, essa conexão com a gente mesmo, com essa espiritualidade. A gente precisa retomar algumas coisas, porque assim, não é nem um polo nem o outro, é um meio do caminho. Então, qual é esse meio do caminho que a gente vai passar a adotar como humanidade? Eu não estou falando nem como sociedade, assim, para nossa sobrevivência, porque a gente está destruindo o planeta de um jeito que daqui a pouco nem humanidade vai ter, porque, né, o poder está tão constelado, complexo, de um jeito no mundo hoje, que você vê que as guerras que estão acontecendo hoje é o dinheiro, é petróleo, é dinheiro, é negócio. É negócio, guerra é negócio. Não, não tem uma motivação espiritual como você tinha lá nas cruzadas, ou uma motivação porque você é imperialista, quer aumentar suas terras e crescer o seu domínio. Agora não, é dinheiro, assim, o pessoal nem tem vergonha de disfarçar. Antigamente acho que o É. pessoal tinha mais vergonha, As disfarçava. cruzadas já tinham objetivo De dinheiro, mas era disfarçado, Dinheiro. né? de terra, né? Mas É, Mas ao tem menos uma frase falava que sua, Val, era em antes nome de de você Deus. continuar. é. Ah, Só para você falar, que é muito boa também, que eu acho que dá um gancho para gente que está falando. O dinheiro é um instrumento completamente impessoal, mas que influencia o mais íntimo e pessoal de cada ser humano. Porque é isso, vem de um negócio grande e vira um negócio muito, né, de é, como eu me É. relaciono com ele, né? é isso mesmo. E a gente fica numa situação, né, de, né, de desconforto mesmo diante da da falta do dinheiro. Apesar de que existem pesquisas, e essas pesquisas são bem interessantes, mostrando que quando você vai dobrando a renda de uma família, isso foi feito lá nos Estados Unidos, né? Você dobra a renda de uma família, a renda anual, porque eles trabalham com renda anual lá, né? Então aquela família ganhava lá, sei lá, chutando US$ 100.000. Aí dobrou, foi para US$ 200.000 ano. E aumentou quase que 80% a qualidade de vida deles. Ou seja, aquele dobro de dinheiro quase que refletiu no dobro de qualidade de vida. Aí dobra novamente, de 200 para 400. Já não é mais os 80%, é uns 60%. Aí dobra novamente, já não é mais 60%. Está dobrando 100, mas está diminuindo a qualidade. Qualidade, o impacto na qualidade de vida. E chega uma hora que você começa a dobrar, ao invés de aumentar, mesmo que seja em 1% a qualidade de vida, começa a diminuir. Diminuir. Porque o dinheiro começa a dar trabalho, começa a dificultar as relações, porque aí os indivíduos começam a entrar na persecutoriedade, dizendo que estão se aproximando por causa do dinheiro dele, porque estão interessados no dinheiro dele, que querem tirar o dinheiro dele. E aí a qualidade de vida vai declinando. Ou seja, é o limite, né? Olha que interessante esse tipo de pesquisa, né? Ou seja, o dinheiro não garante mesmo a qualidade de vida, porque chega numa hora, o indivíduo tem o dinheiro, mas ele vai perdendo a segunda coisa importante, que está ligado àquela fantasia do prestígio e tal, que é o sentimento de pertencimento, a dimensão gregária, a dimensão de troca. O dinheiro vai afastando. O indivíduo não pode ter mais liberdade, né? Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra numa faculdade aqui na Belas Artes e chegou uma menina com dois seguranças e ela não podia fazer nada. E aí, quem era essa infeliz? Era a filha de um dos maiores banqueiros judeus aqui do Brasil, né? Ou seja, que vida besta é essa, né? Porque onde ela vai, ela tem que ter dois seguranças e porque ela pode ser sequestrada. Então, que qualidade de vida é essa, né? Ou seja, não tem o direito, né, de anonimato, de nada, né? É interessante isso, né? É, E triste ao mesmo A tempo. discrepância ela afasta as pessoas, né? É muita Isso, discrepância, ela afasta, né? As pessoas ficam é, afastadas, ao invés de unir, de agregar, isso, de trazer o. é, Porque a gente somos seres sociais, né, Bárbara? Você que fez sociologia, que bebe nessa base. Nós somos seres sociais, a gente precisa um do outro, somos sim, interdependentes, né? Então, se você corta, né, a base do que é ser humano, a sua base relacional, e ela fica empobrecida, porque assim.
é empobrecimento, né? De verdade, você está empobrecido nas relações porque o dinheiro virou um grande ditador, um grande tirano na sua vida, né? Assim, É. E é por É, o incrível. outro próprio lado, Jung, né? É. né? Por outro lado, por exemplo, agora, né? Eu e a Simone vamos chegar nos. Ela já chegou, né? Nos 70 anos. Eu estou chegando agora nos 70 anos. É uma idade interessante, né? Eu lembro, meu pai morreu com 53 e eu achei, 53 não, 57 anos, eu achava ele velho quando ele morreu aos 57, né? Então, as referências são totalmente diferentes. Mas agora, né, por conta de eu ter que investir na FAFI, né, na Faculdade de Arte, Filosofia do Imaginário Humano, por uma intercorrência da vida, o que foi muito legal, por um lado, porque deu um, né, um up em tudo quanto é coisa, e eu tô. Mas, por outro lado, aquilo que eu tinha de reserva, eu e a Simone, de reserva, onde imaginava que a gente ia poder ter um, né, um lastro para esse envelhecer com qualidade, né? Porque envelhecer sem recurso é uma tragédia nesse país, né? É. É, plano de saúde é altíssimo, né? E tudo é muito caro, né? E aí eu tive que me disponibilizar dessa reserva, né? E isso já me deixou em estado de alarme, de alerta. Tipo, puxa, e agora, né? Eu tô acabando com toda a reserva que eu tinha, que era a minha zona de conforto com a Simone, para a gente ter uma velhice de qualidade, né? Porque a velhice dos meus pais dos pais dela foram lastimosas, né? Até hoje, né? Ela tem uma tia de 98 anos que quem banca ela numa casa de idosos sou eu. A coitada da mulher ganha, acho que 800 ou 1.000 reais por mês de INSS e eu banco 10 mil por mês para mantê-la lá com uma qualidade mínima, não é nada absurdo, não, Uhum, né? Mas é isso, né? Ela está né, entre remédio, fralda, essas coisas todas, e ela está lúcida, está bem, né? E é tia, né? E eu acho que eu brincava com a Simone, a gente precisa ter um recurso para nós dois podermos ficar num lugar desse, né? Então já é uns 30 pau por mês, né? Não é pouco dinheiro assim, né? Não é. E agora, sem essa reserva, eu estou em estado de alerta, né? Tipo, tudo bem, o meu racional aqui não entende. Bom, mas eu estou construindo um imóvel que vai ter um valor agregado, que qualquer coisa eu vendo, e, né, dá para criar alternativas, mas não é imediato. É diferente do que você saber que tem aquele dinheiro lá à tua disposição, né? É muito doido isso. Então, por mais que você conheça, por mais que você se trabalhe, sempre você vai ser tomado pelo complexo. uhum. Não tem como, né? E É. aí você tem que ficar, opa, peraí, não é para entrar em paranoia, não é nada disso, né? Eu já tive clientes com muito recurso econômico que tinha fantasia que ia virar morador de rua, que ia perder tudo. E não se permitia usar aquele valor, né? Eu tenho clientes que têm recurso econômico alto e não se permite a viajar, por exemplo, numa classe executiva, sendo um indivíduo já com idade, que é muito ruim fazer uma viagem muito longa sem ser de classe executiva. Ah, mas eu vou pagar o dobro, mas você está ocupando o dobro dos espaços, né? E Sim. você tem esse recurso. Ah, mas eu não tenho coragem. Olha, não tenho ação do coração para me favorecer. Para que que você vai guardar esse dinheiro? Para os teus filhos brigar depois? Eu lembro de um livro que eu li que dizia assim: como você morrer gastando o último centavo que você produziu. Essa seria uma das grandes culturas também. Acabar com essa maluquice de deixar. Eu não tive nada, eu não recebi nada, nem a Simone, a gente só recebeu problema e dívida. E fizemos, né? Por que que eu tenho que Uhum. me preocupar em ficar deixando um lastro para os meus filhos, né? Uhum. Eu não deveria, né? Eu tenho que dar educação, eu tenho que dar, né, capacidade deles se organizarem, deles, mas assim. Sim. É uma cultura Tem, doida essa, tem um né? ditado antigo que fala assim: dinheiro não aceita desaforo. E eu É, acho que é para o bem e para o mal, é isso. Eu sim. saber gastar para
para usufruir, né, Isso. com esse respeito, e eu saber não ser perdulário, a ponto de, né, despejar meu dinheiro em qualquer lugar. Então, assim, é essa coisa do respeito ao valor. E é ao respeito ao valor que a gente se dá, que a gente elabora no mundo, porque o Jung fala, não existe processo de individuação sem a relação com o outro, Lógico. né? O dinheiro entra nesse processo também, nas nossas relações, né? O trabalho que eu ofereço, que eu recebo de volta e como eu me relaciono com isso. Porque é muito interessante que eu sempre falo isso: todo mundo quer receber bem, mas todo mundo quer pagar mal. É, Isso é um desaforo com o dinheiro, eu acho, lógico. É lógico. né? Então, assim, eu quero servir bem a quem está à minha volta para eu receber bem também. Então, eu acho que É, isso daí é então. muito interessante, né? A gente pensar. E aqui no Brasil eu falo isso nesse livro aí, né? É, eu faço uma conexão da palavra gift, né? Que é presente, né? E com veneno, porque no inglês arcaico, gift é veneno. O presente te envenena. E no primeiro capítulo desse livro eu falo uma coisa sobre as trocas agonísticas. O, eram aborígenes que faziam trocas com presentes, mas a ideia era dar presente que o outro não pudesse retribuir, para o outro ficar humilhado. Por isso que era agonística, dava agonia. Então, o indivíduo que conseguisse dar o presente mais caro que o outro não ia poder retribuir, ficava, de alguma maneira, devedor, obrigado, daí vem a palavra, obrigado a retribuir. Muito obrigado. Mas ele não ia conseguir retribuir. Então ele ia ficar o tempo todo numa situação de subserviência àquele poderoso que deu o presente. Daí vem a história das esmolas e tudo mais. Eu trabalho muito disso. Por isso que eu coloco aquela frase: a dádiva que não é de graça não tem graça. Não tem graça divina, né? Ou seja, você tem que Muito dar bom. de forma graciosa, né? E não esperando, né, uma retribuição ou, né, manter o indivíduo sob uma condição, né, de eterno endividado, que é isso, eu te dou uma mesadinha de R$ 400.000, mas você não vai me retribuir, mas em compensação, você está aqui na minha mão, né? São os presentes que são os venenos, né? E é interessante, né? E a segunda coisa é a história do ganhar dinheiro, né? Ah, eu preciso ganhar dinheiro. E eu sempre ouvi meu pai dizer isso. E ele era um chucro, mas eu tenho experiências muito sofridas com ele, inclusive com relação a dinheiro. Ele não tinha dinheiro. E ele veio da guerra. Ele contava as latas de sardinha que tinha na despensa e se sumisse uma sem ter avisado, ele ficava nervoso. Imagina, ele tinha umas coisas assim. E ele dizia: ninguém ganha dinheiro, você faz o dinheiro. Nesse sentido, né, a fala make money é muito mais adequada do que gift money, né? Assim, eu tenho que fazer o dinheiro. E eu lembro claramente de uma experiência que foi tão chocante na minha vida, tão impactante. Eu devia ter uns 9 para 10 anos. A gente morava num cortiço no Brás, aquele escorredor que tinha um monte de casa. E eu voltando da escola a pé, e eu lembro quando o Jung, voltando da escola aos 12, viu Deus cagando em cima da igreja, né? Eu não vi Deus cagando em cima da igreja, eu vi um pacote de dinheiro desse tamanho, no ponto de ônibus, enrolado com um elástico. Eu olhei para tudo quanto é lado, peguei aquele pacote de dinheiro, levei para casa. Meu sonho de moleque de 9 anos era ter uma bicicleta. Tem um monte de moleque na rua que tinha, eu não tinha recurso. Eu contei aquele dinheiro, fiquei assim, muito excitado. Porra, vai dar para comprar a bicicleta e ainda sobra. Mas eu tinha que dar um jeito de. Como é que eu ia aparecer com uma bicicleta, né? Aí eu cheguei lá na cozinha, na janta, meu pai já estava em casa, falei: mãe, pai, olha o que que eu achei. Bum! Eu já contei, dá para comprar a bicicleta, o resto é de vocês. Olha como é que eu sou genial, o resto é de vocês. E meu pai falou assim para mim:
Onde você achou isso? Falei, ó, estava no ponto de ônibus. Em qual? Aqui, na rua que a gente mora, chamava Major Marcelino a rua. Ju- Travessa da Rua Bresser, que hoje é tudo lugar de retalheiro. Antigamente era uma colônia italiana lá. Ele falou, como é que estava isso? Ah, enrolado assim, põe do jeito que estava, né? Vamos lá. Eu não entendi nada. A gente foi até o ponto de ônibus. Ele falou, agora põe aí onde você encontrou. Eu falei, pai, mas eu achei. O que é achado não é roubado. Não interessa. Se ninguém pegar o coitado que perdeu, que isso aqui deve ser o salário de um trabalhador. Hoje é dia 10. Olha, né? Esse coitado vai encontrar. Mas, pai, outro vai pegar. Isso é problema de quem pegou. Dinheiro bom não é dinheiro achado nem roubado. É dinheiro conquistado. Gente, eu fiquei acho que um ano olhando para aquele ponto de ônibus, tentando ver se eu achava um outro pacote de dinheiro. Fiquei com uma raiva de ter falado, fiquei com um ódio. E depois o tempo foi passando, passando, passando. E hoje eu agradeço profundamente essa experiência, né? Assim, dentro da ignorância dele, ele foi um tremendo sábio. Talvez deve ser por Sim, isso que eu fui falar sobre o dinheiro no meu doutorado. E talvez seja por isso que eu nunca tive problema com o dinheiro na minha vida. Desde quando eu comecei a trabalhar com 15, 16 anos, eu sempre soube lidar muito bem com o dinheiro e fazer o dinheiro circular, né? Quem está do meu lado, eu sempre faço crescer e ganhar, né? Porque eu acho que é assim que as coisas funcionam, né? E isso vem para mim também, que é a circulação, né? Eu acho isso muito legal. verdade. É. Muito bom, Então a gente. vida é isso, né? São experiências, Muito bom. né? Adorei essa Ah, história. incrível. É, Vou é uma levar para o meu história coração. sofrida, viu? É É sofrida. Para uma sofrida. criança de 9 anos é 10 É. vezes mais sofrida, E né? meu pai era ignorante, tá? Ele era agressivo, ele era violento, ele era aqueles Bravo, italianos. né? Eu acho que ele era um fascista, com certeza. Um carcamano, como a gente falava, né? Mas é interessante, né? É, Muito bom, muito bom. Mas é a sabedoria dele, né? Ele fez o que ele achava que era certo, né? E tá certo. Eu acho que talvez era para, né? E depois eu fiquei pensando em muita coisa. Ele teve um irmão não, um cunhado, era casado com a irmã dele, que morreu alcoolizado precocemente, mas todo o dinheiro que ele ganhava era em álcool e em jogo do cavalo. É muito comum, né, de pessoas perderem muito dinheiro com as apostas. E hoje nós estamos vendo aí, né, Uhum. esse grande cassino, as bets, né, os indivíduos, olha que louco, a palavra, estão profetizando nas bets, nas apostas que deve estar gerando, né? Porque a igreja também faz você fazer uma aposta, né? Dá grana aqui e aposta que vai vir um milagre, né? Ou aposta no cavalo, aposta na, sei lá, nessas bet da vida aí, mas é tudo voltado para a grana, né? É. É, É um grande. A roda, né? É a roda da isso, fortuna. Eu me lembro aquela carta do tarô, né? A roda tem que ficar é, girando. Ela precisa de alimento, né? Ela precisa ser alimentada. E acaba que todos nós, a gente está alimentando essa roda, né? Cada geração que vem continua alimentando e a roda continua girando. E aí. é isso. E quem está lá em cima da roda é um diabinho, né? É, o diabinho lá em cima. Exatamente. Isso aí. Muito bom. Val, Beleza, muito meus queridos? obrigada, Ó, Val, Obrigada, por estar Val. com a gente aqui. Eu acho que foi um episódio muito legal. Espero que traga reflexões bacanas para todo mundo que está ouvindo. Que vocês pensem, né? Qual o valor do dinheiro na vida de vocês? Como vocês se relacionam com isso? Se tem alguma coisa para ser trabalhada, nós temos a clínica IGEP, tá? O IGEP tem uma clínica com ótimos profissionais em formação, que vocês podem acessar através do blog do IGEP. Então, assim, você sentiu que essa é uma questão, é um complexo que precisa ser trabalhado, tem algo aqui do que a gente diz que te atravessa, vai lá, busca, a gente, estamos aqui, todos nós aqui do IGEP para ajudá-los, a gente está à disposição para conversar, mas também para atender o que vocês precisarem. Né? Então, acho que é isso. Eu agradeço, obrigada. Se quiserem dar uma última frase, um último conselho. para mim, Até a próxima. vamos fazer dinheiro e alma ao mesmo tempo, né? Muito bem. Isso aí.
Beijos. Beijo, gente. Até mais.